Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua grandeza, da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Assim relatou Paulo em 1 Timóteo 1,15. E quanto a mim, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois, em verdade, nossa cidadania vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E ele tomará o nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso, como o é o do Senhor. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Estou dizendo que o nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Esse corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Sendo certo que, como menciona Paulo em 1 Coríntios 15:40, há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrenos. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Difere em glória de outra estrela. Assim, a ressurreição dentre os mortos semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em corpo com incorrupção, semeia-se em infâmia, ressuscitará em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor, semeia-se corpo natural, ressuscitará em corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. O primeiro homem é da terra, e ele é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E acrescentando ainda que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. E qualquer que permanece nele não peca, e qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Abro aspas, já que Cristo Jesus pagou todos os seus pecados na cruz, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo, como menciona 1 João 3. E, portanto, é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. De forma tal
que eu considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Sendo certo que quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito Santo de Deus, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Mas se Cristo está em vocês, o corpo em verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa de Cristo e por causa de sua justiça. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Assim, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E como menciona Apocalipse 21:4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E caminhando para o fim, lembrando-me das palavras de Pedro em Atos 3:6, eu as repito a vocês que as ouvem. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhes dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. De forma que assim encerro, declarando para Cristo, o meu Deus, o Salvador da minha alma, para Ele todo poder, honra e glória, agora e para todo sempre. Amém.